Estamos em casa, não é? Como família. Nós somos uma família. Verbo da Vida de Pirituba. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu não tinha um título para minha mensagem, mas eu vou usar a frase da Daiane Baraúna. Ela falou hoje, então vai ser o título da minha mensagem, já que eu vou pregar o que ela falou. Escute os comandos que Deus dá. Escute os comandos que vêm de Deus. Não foi o que ela disse? Vocês lembram? Escutem os comandos que vêm de Deus. Certo? Vamos falar sobre isso hoje. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças pela tua palavra, Pai. Te dou graças pela iluminação e a inspiração. Eu te dou graças porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a palavra. Graças a Deus por isso. E a palavra está nos transformando, a palavra está nos mudando, a palavra está nos erguendo, a palavra está nos edificando. E eu sou grato por tudo isso. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença e direção aqui nesse lugar. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Abre aí em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1. Deuteronômio 28, 1. Enquanto você está procurando, deixa eu ir falando alguma coisa para você. Queridos, eu não sei se às vezes nós conseguimos ter dimensão do poder da palavra de Deus. E sabe, queridos, também não sei se você percebe que muitas vezes você vem no culto e a sua atenção, ela sempre é tentada a ser roubada. Talvez por causa de um sono, talvez por causa de alguém do lado, talvez por causa de alguma coisa que acontece durante o culto, mas a atenção sempre tentando ser roubada. Isso acontece sempre, sempre. Por quê? A Bíblia diz, em Marcos capítulo 4, que quando a palavra é semeada, logo vem Satanás para roubar a semente. A palavra é a semente. Ele vem para roubar a semente que foi semeada. Para quê? Para que ela não produza fruto. Por quê? O diabo sabe o poder que a palavra tem. O diabo sabe o valor que a palavra tem. Às vezes as pessoas não sabem. Às vezes os crentes não sabem. Mas o diabo sabe. Entende? Então, de repente, você está no culto que nem hoje, e você pode ficar aí distraído. Às vezes acontece também, sabe o quê? Num culto, onde você está até prestando atenção. Eu estou dando só algumas orientações antes de começar ali, porque é importante. Às vezes você está atento aí à mensagem, mas de repente, quando vai ser falado algo que você precisava muito, é o momento que você se distraiu e perdeu exatamente aquilo que você precisava na sua vida, que iria montar o quebra-cabeça. Porque sabe, a revelação é assim, ó, ela vem se juntando. Deus vai falando de uma maneira, Deus vai falando de outra, de um jeito ou de outro. Deus vem falando conosco, e quando Ele vai falando, como Ele não consegue, não dá para o ser humano captar tudo, Ele vai falando aos poucos, até se juntar aquilo, e se juntar a revelação, como se fosse o quebra-cabeça. Então aquela peça que falta, o diabo sabe disso, e quando você está prestes a ouvir, o diabo vem distrair você. Às vezes você já ouviu, Jesus disse, vê depois como ouvis. Então não é suficiente só ouvir. Porque às vezes você ouve ainda, você estava lá ouvindo, mas o diabo sugestiona coisas na sua mente para você não entender aquela verdade, porque senão se juntaria a revelação que você tinha e bum, algo acontece na sua vida. E o diabo é o maior interessado que você não ouça a mensagem. Então assim, em primeiro lugar, não converse. Segundo lugar, fique realmente atento. Não se distrai por qualquer coisa. De repente um diácono se levanta aqui, você já perde a mensagem só para olhar o diácono. Não precisa disso. Fica atento aqui comigo, olha para mim. Ok? Às vezes uma criança pode chorar no meio, fica tranquilo, as crianças choram.
Ok? As crianças choram. Você já foi criança e chorava também. Então isso acontece. Ok? Eu fui criança na igreja e eu andava com meus irmãos debaixo das cadeiras. Naquela época não tinha escola dominical como nós temos hoje. Não, a gente ficava lá na igreja mesmo. Então assim, criança chora, criança é diferente de adulto. Ele não consegue prestar atenção. Então fica tranquilo aí se tiver criança por aí, tá bom? Vamos ouvir a mensagem que diz assim em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Próximo versículo diz: se ouvires, ele está repetindo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Eita! Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se eu fizer o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se ouvires. Deixa eu dizer algumas coisas para você, para fundamentar aqui a nossa mensagem. Eu olhava para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, porque no versículo 2, no versículo 3, 4, 5, os adiantes, eles falam de coisas extraordinárias, de coisas poderosas que virão sobre nós, se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Mas me assustava o fato, põe no versículo 1, me assustava o fato de somente pensar que eu tinha que ter o cuidado de guardar todos os mandamentos. E eu pensei comigo mesmo, porque eu sou inteligente, então eu pensei, eu não consigo guardar todos os mandamentos do Senhor. Alguém consegue guardar todos os mandamentos para os praticar? Não, ninguém nunca conseguiu. Ninguém nunca conseguiu. E se ninguém nunca conseguiu, baseado na minha forma de pensar, eu não ia conseguir nenhuma dessas bênçãos que ele diz a seguir. Vamos ler as bênçãos um pouco delas. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Benditos é o teu cesto e a tua maçadeira. Benditos ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença o inimigo que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gente, porém tu não tomarás emprestado. Meu Deus, quanta coisa! Deu um choque. Quanta coisa! Mas quem é que consegue guardar todos os mandamentos do Senhor teu Deus? Bom, querido, é por isso que é importante olhar para a palavra e ver o que ela está querendo dizer, o que ela está querendo nos falar. Vamos voltar no versículo 1 e 2 e entender agora.
se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja este. Se ouvires, é o 2 mesmo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Certa vez Kenneth Hagin, fundador do Rema, ele disse que Deus falou para ele assim: se você me ouvir, eu vou tornar você rico, mas você precisa me ouvir. Se você me der ouvido, eu vou tornar você rico. Ouça, queridos, deixa eu te mostrar algumas coisas que Deus está falando. Em Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que Deus está falando? É óbvio que você não consegue praticar toda a lei, todos os mandamentos que estão lá na lei. Mas o que Deus está tentando chamar a atenção é: se você for guiado por Ele e ouvir os comandos e os passos que Ele te der, então Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Aí você olha e fala: legal, pastor, é bom saber isso, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar hoje para você que é a coisa mais simples do mundo para um cristão ouvir a voz de Deus. E vou mostrar para você que é como diz Isaías 1:19, se você quiser, você pode ouvir e pode fazer o que Ele está mandando fazer. O que eu estou querendo dizer para você hoje? Deus está querendo guiar os filhos. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deixa eu ler mais algumas coisas antes de eu continuar o que eu quero falar. João 10:1. Em João capítulo 10, versículo 1. Vamos ler até o 4. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Versículo 27 agora. Do 10, 27, ok? 10, 27. Diz assim, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. Quem é ovelha de Jesus aqui? Ovelhas de Deus, do próprio Deus. Jesus é o nosso supremo pastor. Nós somos as suas ovelhas. Nós somos deste aprisco ao qual ele está falando. Então, ele está dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e os seguem. Ele está falando de nós. Ele está falando de nós, queridos. Sabe, querido e querida, a sua maior dificuldade não é em ouvir a voz de Deus. É só em saber quando é Ele que está falando, ou quando são as vozes do mundo, as vozes da incredulidade, as vozes dos demônios, ou a voz da sua carne. O que eu estou falando para você? Voltando lá em Deuteronômio, Deus está dizendo ali que Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra, se você somente atentamente ouvi-lo e segui-lo. Se você ouvir e seguir, Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Ele vai fazer isso com você. Agora, como que faz isso? Queridos, nós somos nascidos de novo. Temos dentro de nós o próprio Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo mora dentro de nós e ele fala conosco o tempo todo. Nós precisamos começar a prestar atenção na voz dele. Vamos lá em Gênesis e contar um pouco da história de Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos falar um pouco da história desse homem chamado Abrão, que veio se chamar depois Abraão, ou Abraham. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você fique ligado na mensagem. Preste atenção, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Deus quer fazer você prosperar. Vai falar de prosperidade, pastor? Já estou falando. E não estou com vergonha de falar sobre prosperidade. Sabe por quê? Porque Deus, em Êxodo, quando ele falou com Moisés, ele disse: eu ouvi o gemido do meu povo no Egito. E eu desci para livrá-los. E eu vou guiá-los até uma terra boa que mana leite e mel. E lá tem fartura de tudo. Lá tem tudo do bom e do melhor. Lá tem tudo o que é bom. É Deus falando que ele desceu para livrar o povo dele, o povo hebreu que estava cativo no Egito, e ele desceu para livrar esse povo e levá-los a uma terra boa que mana leite e mel. Parece que Deus voltou ao plano que ele tinha, o plano original. Qual é o plano original? É o plano do jardim do Éden, que Deus criou e colocou o homem lá, e lá tinha tudo o que o homem precisava. O homem pecou, o homem se rebelou, o homem aprontou, Deus expulsou o homem do jardim, mas Deus olhou para o homem e viu de novo, achou graça, porque Deus sempre se importou com o ser humano, sempre se importou com a criação dele. Então ele veio para livrar o homem, mas antes dele livrar o homem, ele faz uma aliança com esse homem chamado Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha só, veja de novo. Ora, disse o Senhor a Abrão. Disse o Senhor a Abrão. Deus está tentando falar o tempo todo com o seu povo. Se alguém puder ouvir a sua voz e seguir os seus passos,
vai prosperar em todos os sentidos, na sua vida, na sua família, na sua casa. Saúde e paz na sua casa haverá. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha para mim, queridos. Ele está dizendo que vai tornar o nome de Abraão famoso. Ele vai tornar o nome de Abraão conhecido, famoso. Aliás, é por isso mesmo que nós ouvimos falar de Abraão. Funcionou ou não? Funcionou. Porque ele viveu muitos e muitos anos antes de nós, e nós, no entanto, estamos falando dele. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Queridos, vai em Gênesis agora, capítulo 13, a partir do versículo 7. Aqui Abraão saiu, mas ele levou junto com ele a sua esposa, e levou também o seu sobrinho Ló. Deus falou: aparta da sua parentela. Ele se apartou, mas ele levou Ló com ele. Então no capítulo 13, a partir do versículo 7, diz assim: 13:7 diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Próximo. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu ver algo aqui que eu quero mostrar para você. Em Gênesis capítulo 13, versículo 14. 13 e 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu vou ler de novo isso aqui e já vou falar. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Queridos, parece que a Bíblia tenta mostrar para nós, quando ela diz que depois que Ló se separou de Abrão, Deus começou a falar com ele. Parece que a Bíblia está tentando mostrar alguns passos que aconteceram nessa história. Primeiro, Abraão sai da sua parentela e ele vai para uma terra que o Senhor ordenou a ele e ia mostrar, e ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Lá onde eles estão, eles começam a prosperar, os dois. É que eu não li ali, mas eles dois começam a prosperar, eles começam a enriquecer. E de tão grande que eles eram, o lugar onde eles estavam habitando era pequeno demais para os dois.
por tanto de prosperidade que eles tinham. Então o que começou a acontecer? Começou a acontecer uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abrão. Eles começaram a ter intrigas, brigas. E essas coisas, elas acontecem quando há desobediência no plano que Deus estabeleceu. Primeiro, que não era para ele ter levado Ló. Então, ele obedece, mas ele obedece em parte o que Deus diz. E Deus consegue prosperá-lo até um certo ponto. E isso muitas vezes tem acontecido com a gente. A gente ouve até Deus, mas a gente escuta Ele, ouve Ele até um certo ponto, e Ele nos faz prosperar. E quando eu falo de prosperar, não estou falando somente de finanças. Eu estou falando prosperar de saúde e todas as áreas da vida, nos relacionamentos e em tudo. Prosperar, quando eu estiver usando aqui, eu estou falando também de dinheiro, não tira fora de jeito nenhum, ok? Mas você inclui prosperidade em todas as áreas. Então, quando Deus começou a fazê-los prosperar, Ele fez até um certo ponto, mas houve uma contenda entre os dois. Começou a haver uma certa contenda entre eles. E sabe, queridos, contenda, brigas, dissensões impedem o Senhor de agir. É por isso que diz ali, quando eles dois se separaram, aí o Senhor falou com Abraão. Quando eles dois se separaram, porque eles tiraram do meio deles a contenda. O que Deus está dizendo? Tire do meio de vocês a contenda, para que o Senhor possa te abençoar e fazer você prosperar. Tira do meio de você. Tira do meio de você as brigas. E agora, veja, a Bíblia chama Abraão, em Romanos 4 fala disso, de um homem de fé. Abraão era um homem de fé mesmo. Então Deus falou para ele, se aparta da sua terra, ele foi. Ele não era perfeito, mas ele foi. E agora veja como é esse homem. Quando começou a ver, ele começou a perceber que estava havendo briga entre ele e o Ló, entre os pastores de um e de outro. Quando ele percebeu, ele era um homem de fé. Ele disse assim, porque ele sabia que ele tinha a bênção do Senhor na vida dele. Ele disse para Ló, Ló, é o seguinte, a gente não pode brigar. Não podemos brigar. Então faz o seguinte, Ló, escolhe aí qual lado você quer ir. Se você escolher que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou e pensou, uau, ali é melhor. E olhou para cá, é meio ruim. Eu vou para lá, Abraão, eu vou para lá. Ele falou, tudo bem, siga em frente, vai. E Ló foi. Ló foi. Abraão sabia que a bênção estava nele e não no lugar. A bênção estava em Abraão, na vida de Abraão. E aliás, era por isso que Ló começou a prosperar, porque estava associado com um homem próspero. Um homem próspero, mas um homem próspero aqui. Veja só isso. Ele olha e diz, escolhe o lado que você quer ir, e eu vou para o outro lado. Isso é um homem próspero. Isso é um homem que sabe o que está falando. Isso é um homem que acredita na bênção do Senhor que está na vida dele. Isso é um homem decidido. Eu estou com o Senhor e aonde eu for, Ele vai me fazer prosperar. E Ló escolheu aquele lado e ele foi aqui para esse lado de cá. E sabe o que aconteceu? Ali teve que ser destruída a cidade. Mas aqui Abraão começou a prosperar mais ainda. Tira do meio de você a contenda para você poder continuar seguindo o Senhor e ouvindo o Senhor. Porque pode ser que no meio da contenda você não consiga ouvir as direções do Senhor. É difícil ouvi-lo com tanto barulho. É difícil ouvi-lo com tanta carne. É difícil ouvi-lo. Deus está tentando guiar o seu povo para o melhor. Deus está tentando conduzir o seu povo, mas Ele está tendo dificuldade em falar com o seu povo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar. Ele vai fazer você ter o melhor.
Ou Ele vai fazer você desfrutar de saúde, ou Ele vai fazer você morar em boas casas, ou Ele vai fazer você dirigir bons carros, ou Ele vai fazer você comer o melhor dessa terra, porque isso é Ele que diz. Outro dia eu falei aqui, citando Isaías 1,19, que está escrito lá: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A versão da Bíblia amplificada diz: se quiserdes e me ouvirdes, não só comereis, tereis, vivereis, desfrutareis. Não só comer, não é só comer. Vestireis, andareis, morareis, tereis o melhor dessa terra. Quando? Se quiserdes. Se quiserdes. Eu não sei porque muitos crentes têm dificuldade com esse tipo de mensagem. E é o tempo todo o Deus deles que fala sobre essas coisas. Ele manda tirar um povo do Egito para levar para uma terra que mana leite e mel. E sabe que esse povo que estava no Egito, que estava indo em direção à terra que mana leite e mel, Deus fazendo milagres diante deles o tempo todo, Deus dando maná que caía do céu para eles, esse povo começou a ficar com saudade do Egito. Queria cebola e alho. Já pensou, O que foi, Edson? Não, estou com raiva que não tem cebola. Aqui não tem cebola. Meu Deus do céu. É como se eu estivesse reclamando porque só tem. Gênesis 14, versículo 18. Aleluia. O Egito era ruim mesmo, só tinha cebola. Do meu ponto de vista, tá, gente? Eu sei que a maioria de vocês gosta de cebola. Do meu ponto de vista. É igual comida japonesa, né? A maioria de vocês gosta, né? Tá dividido o público. Tá dividido. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Olha isso comigo, queridos. Gênesis 14, 18. A fé desse homem chamado Abraão. Meu Deus do céu. Diz assim. Eu quero ler do 12, porque eu preciso ler aqui o que aconteceu. Ló foi preso, foi cativo Ló. 4 reis lutaram, 4 reis com 5 reis. E os 4 venceram os 5. Não é isso? E eles levaram Ló cativo. Versículo 12 diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, dos bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ter ferido Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja o Deus, seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo.
Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Deixa eu te falar o que está acontecendo ali. Eu não sei se você entendeu. Abrão venceu os reis, com 318 homens, capturou tudo, trouxe tudo de volta, trouxe a riqueza de volta, trouxe Ló de volta, trouxe tudo. E aí ele estava entregando para esse rei. E esse rei disse assim: me dá as pessoas e fica com toda a riqueza. Abraão falou assim: eu não vou pegar nenhum fio de nada do que você tem, fica tudo, é seu, te pertence, leva embora, para que não digas que você me enriqueceu. O que ele está dizendo? Se alguém vai me enriquecer, esse alguém é Deus e não você. Isso era confiança. Isso era confiança. Não, pega tudo. Ele tinha direito dos despojos. Quem vence fica com os despojos. Os despojos são as riquezas. As riquezas podiam ser de Abraão, ele tinha direito de todas elas, mas ele disse assim: fica com tudo, para que não diga que um homem me enriqueceu. Meu Deus do céu. E crente às vezes fazendo negócio sujo para ganhar um troco. Um crente que faz algo errado, algo ilegal para ganhar dinheiro, é um crente que nega a Deus, é um crente que não confia em Deus, é um crente que não é capaz de confiar na palavra de Deus, não é capaz de acreditar que Deus vai me fazer prosperar e não você. Queridos, nós temos motivos e razões para começar a pensar. O desejo de Deus é nos fazer prosperar. Ele tem interesse em nos fazer prosperar. Ele quer, é o desejo dele nos fazer prosperar. Agora, ele só precisa de uma coisa: que você queira e que você escute ele. Ele vai te guiar para você prosperar. Agora, você não precisa entrar em negócio errado para prosperar, porque isso é falta de fé, falta de confiança em Deus, que é o seu Pai. Você não precisa fazer nada errado para prosperar. Você só precisa confiar que Deus vai te fazer prosperar. Agora ouça, queridos, deixa eu te dizer. Deve ser mais simples para nós ouvir Deus. Deus pode, numa palavra só, que Ele te diz e você obedece, Ele dá um estouro na sua vida. Não siga esse caminho. Deixa eu te dizer isso. Um homem, onde teve o tsunami? Onde que foi? Eu acho que era na Indonésia. Esse homem, ele era um piloto de avião. Eu vi isso ontem. E ele estava para decolar com 140 pessoas naquele avião. Deus falou com ele. Ele estava se sentindo estranho. Ele estava se sentindo esquisito. E Deus falou com ele que algo estava por acontecer e que ele deveria decolar. 3 minutos antes ele ligou para a cabine de comando e ele disse assim: eu quero permissão para decolar. E aí eles autorizaram ele. E ele foi. Quando faltava 1 minuto só, que ele estava saindo, tudo aquilo foi inundado. E todos morreram. Mas ele já estava no alto. Ele já estava voando. E não só livrou a vida dele, mas de mais 140 pessoas. 140 pessoas. Porque alguém ouviu a Deus. Às vezes as pessoas não entendem. Por que ele morreu? Por que ela morreu? Às vezes
Era só questão de ter percebido o comando que Deus estava dando. Nós precisamos começar a pensar sobre isso, queridos. Às vezes nós deixamos para os outros decidir quando é Deus que está falando ou não. Vem aqui, irmão, vem aqui. O que você acha disso? Eu devo ficar nesse emprego ou não? Vem aqui, pastor. O que você acha? Eu devo fazer isso ou não? Devo namorar com essa pessoa ou não? Perguntando para as pessoas. E Deus está o tempo todo tentando falar lá dentro. Pula fora, que isso é perigoso. Sai desse negócio aí. Não entra nesse emprego, não. Não é o que a Eude testemunhou hoje aqui? Não entra aí, não. Aí é uma roubada. Se você puder ouvir Deus, Ele vai te colocar nos melhores negócios. E se você continuar ouvindo Deus, Deus vai tornar você rico. É difícil para os crentes acreditar nisso? Você não se empolga que Deus vai dar um comando para você? A Bíblia até alerta para a gente ficar esperto. Que às vezes nós estamos recebendo anjo e não sabemos. A Bíblia diz isso. Sabe, queridos, que às vezes Deus pode dizer para você assim: sabe esses 100 reais que você tem na sua carteira? Dá para aquela pessoa lá. E sabe que isso era um comando para você prosperar, para você enriquecer, e às vezes você não percebe. Mas era o único dinheiro que eu tinha. Sabe, queridos, deixa eu dizer isso para você. Eu acho interessante isso. Às vezes você está querendo trocar de casa e está orando e pedindo a Deus, e Deus te dá apenas um comando: tira esse dia para você orar por fulano de tal. E você fala: eu senti isso daqui, mas não é nada não, qualquer hora eu oro. E sabe que às vezes isso pode ser um comando para a sua nova casa. Presta atenção no que eu estou dizendo hoje, querido. Eu estou falando pelo Espírito. Às vezes você está querendo trocar de emprego e Deus está tentando te guiar. Porque olha só, veja, querido, Deus não é bicudo. Ele não está com raiva dos filhos. Ele está no negócio que você quer. Ouça o que eu vou dizer para você. Às vezes nós pensamos que Deus é o nosso inimigo. Então nós vamos perguntar para alguém, mas não perguntamos para Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Os melhores negócios, Deus sabe como entrar neles. E se você puder acreditar que Ele joga no seu time, não contra você. Eu não sei porque o ser humano, o cristão, eu não sei porque as pessoas pensam que Deus, ele não é a favor, ele é contra. Nós sabemos que nossos pais são a favor. Então nós vamos contar para os nossos pais os nossos problemas, nós vamos contar as nossas dificuldades, nós vamos contar as nossas tristezas, nós vamos contar as nossas vitórias, nós contamos para os nossos pais tudo isso, porque nós acreditamos neles. Nós confiamos que os nossos pais querem o melhor para nós. Sim ou não? Você não corre para o seu pai, para sua mãe, se você os tem? Não é? Você corre para eles porque você sabe que, seja como for, se você errar, você sabe, o seu pai ainda te ama e está com você. Sim ou não? Mas por que nós não pensamos assim de Deus? E por que nós pensamos, sabe, às vezes nós estamos com vontade de trocar de carro, mas nós não colocamos diante de Deus, nós fazemos um monte de negócio, nós tentamos de todas as formas, e sequer trocamos ideia com Deus. Ele não pode fazer uma vírgula que vai fazer você rapidinho possuir aquilo que você está querendo possuir. Ele não pode te dar uma palavra que vai mudar tudo para você. O que eu estou pregando para você hoje? Deus está querendo prosperar os filhos, mas Ele quer que os filhos o ouçam. O ouça. E às vezes os filhos estão pensando que é difícil ouvir Deus. Não, sabe aquela voz interior?
Sabe aquela voz interior, aquilo que você chama de intuição? Eu tive uma intuição. Sabe aquilo? Aquela intuição bem dentro de você está falando, não, ajoelha e ora agora. Mas eu estou com sono. Não, ajoelha e ora agora. Porque o seu filho está passando por uma dificuldade e você precisa livrá-lo agora. Não é depois, é agora. Perceba as intuições. Perceba o que está vindo por dentro. Deus conhece o caminho. Deus é o Deus de toda sabedoria. E Ele vai te guiar nas melhores coisas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele te exaltará. Não importa onde você esteja hoje, pastor, a minha situação você não conhece. Não conheço mesmo. Mas eu sei o que eu estou pregando para você. Eu sei a voz que me mandou falar para você hoje sobre isso. Sabe, queridos, deixa eu dizer isso para você. Deus dá comando para os pregadores, para os ministros. Ele dá comando, fala isso porque eu quero atingir o meu povo. E se o meu povo prestar atenção, é por isso que eu iniciei a mensagem chamando a atenção sobre você ouvir com atenção, lembra? Quem lembrou? Eu chamei a atenção porque eu não queria que você perdesse isso, porque isso pode significar você sair da derrota para a vitória, da escassez para a prosperidade, da doença para a saúde. Deus pode dizer exatamente o que você precisa. E não só Ele pode dizer, Ele quer dizer. Deus está querendo mudar a sua situação, querido. Deus está querendo mudar a sua situação, querida. Ele vai colocar negócios na sua mão. Você vai entrar nas melhores vagas. Você vai fazer os melhores negócios. Eu ouvi Nancy Dufresne falar hoje. Deus perguntou para ela, você quer aquela casa? Ele estava falando da casa da Aimee Semple McPherson, aquela que fundou a Quadrangular. Deus disse para Nancy, você quer aquela casa? Ela disse, ainda bem que ele não perguntou se eu tinha condições de comprar aquela casa. Por quê? Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Você aí atrás escutou? Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Eu perguntei se você quer aquela casa. E não se você tem dinheiro para comprar aquela casa. Deus está falando hoje aqui, querido. É por isso que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Hoje não parece uma boa palestra, uma boa pregação, mas é a pregação que vai salvar a sua vida. Deus sabe como faz. É no simples que Ele fala. Saúde, 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 saúde. Deixa eu te dizer. Deus conhece o melhor caminho para você viver em saúde o tempo todo. Você quer aquele carro? Mas eu não posso comprar aquele carro. Não. Estou perguntando se você quer aquele carro. Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Deus não precisa do seu dinheiro para te abençoar. Ele pode te abençoar. Se quiserdes e me ouvirdes, vivereis em saúde nessa terra. Você pode desfrutar de saúde plena, completa, total.
Você sabia, Deus cura os cristãos, mas você sabia que o plano de Deus por cristão não é curar eles? Algumas pessoas entenderam pelos rostos aí. Deus cura os cristãos, Ele cura todos. Mas a cura não é por crente. A saúde é por crente. Se Deus está falando, não coma isso, não coma. Por quê? Porque Ele conhece o melhor caminho. Se Deus te disser, anda do lado de lá da rua, ande do lado de lá da rua. Se Deus te disser, não tenha comunhão com essa pessoa, ouça a Deus. Pessoas foram lesadas, arrancaram tudo delas, porque elas não ouviram a Deus. Deus quer guiar os crentes, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha o que eu estou dizendo para você, queridos. Todos nós queremos prosperar. Agora eu estou falando financeiramente. Todos nós queremos. Não adianta ser hipócrita agora. Não adianta. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Se você recebe uma proposta, você que às vezes pensa que é muito crente, recebe uma proposta para talvez ir morar nos Estados Unidos com a sua família, até levar sua mãe e levar seu cachorro. E você recebe uma proposta para morar numa bela casa nos Estados Unidos e ter um salário de apenas $30 mil, você iria ou não? Aí talvez você diga, não nos Estados Unidos, pastor, ir para a Europa. Aí você diz, não na Europa, pastor, mas talvez num estado que você gosta muito no Brasil. Ainda leva a família. Ah, nós gostamos, duvido que não. Mas eu não gosto desse negócio de prosperidade. Não? Mesmo? Não tem problema. Se você receber uma oferta dessa, procure um de nós aqui, certo? Eu só estou querendo... Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer isso. Eu disse isso para você para provocar. O crente é roubado nisso. Deus está querendo fazer os crentes também prosperar financeiramente, ter dinheiro na conta, para desfrutar, comprar coisas boas e ainda ajudar os outros. Mas os crentes ficam, eu não gosto desse assunto. Hipócrita. Não gosta desse assunto? Não gosta de ter dinheiro para comprar um bom carro, não? Está trabalhando para isso? Está correndo para cima e para baixo, tem 2 empregos e não gosta? Quantos de vocês gostariam de trabalhar só apenas 3 horas por dia e ganhar R$10 mil? Eu disse só 3 horas por dia, voltar para casa depois de 3 horas. Vamos imaginar que você entra, não vamos entrar muito cedo não, às 10. Aí trabalha 10 a 11, 11 a 12, 12 a 13 e volta para casa para almoçar. Quantos de vocês? Quantos? Já ouviu falar daqueles caras que... Já fez as contas do Neymar? Quanto que ele ganha por hora? Enquanto nós estamos conversando, ele está ganhando um monte. Está caindo na conta dele. Plim. Se eu passar mais 1 hora, ele ganha mais um pouco. Deus sabe como fazer essas coisas chegar. Deus sabe. Escuta, querido, não importa onde você esteja. Não olha para a sua situação. Eu não estou falando sobre a sua situação. Eu estou falando sobre a situação de Deus. Não importa onde você esteja. Se você me der ouvidos hoje, Deus vai fazer você enriquecer. Eu estou interessado nesse negócio. Eu estou pregando para você e para mim hoje. Porque eu vou ficar mais atento ainda. Não, Deus disse para mim ir. E eu vou. Quando Deus dá um comando e você obedece, sempre vem frutos.
Sabe, queridos, nós temos que viver sempre de maneira generosa, temos que ser sempre generosos, temos que sempre estar dando, ok? Isso deve ser parte da nossa vida. Mas Deus dá alguns comandos específicos sobre dar algumas coisas específicas para pessoas específicas, e se você ouvir essas coisas, Ele vai fazer você enriquecer. Ok? Ser generoso deve ser da nossa natureza, mas às vezes Deus vai dar apenas um comando. Sabe aquilo que você tem lá? Isso mesmo. Como isso aqui. Ele teve uma briga com ele mesmo para dar esses brinquedos. Ele teve uma briga com ele mesmo. Mas Deus gosta dessas oportunidades para fazer um brinquedo virar uma máquina onde ele vai sentar e vai desfrutar dela. Eu estou falando pelo Espírito aqui. O tempo todo, Deus vai ficar criando. Ele faz isso já. Mas agora você vai prestar atenção. Criando situações para você viver bem. Em todos os sentidos. Criando situações para você ser bem sucedido. Ele vai dar uma estratégia para algumas pessoas lá na empresa. E eles vão reconhecer você lá. Sabe o que ele diz? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. E só estará em cima e não por baixo. Emprestarás a muita gente, mas não vai tomar emprestado. Olha para mim, olha para mim. Emprestarás a muitas pessoas e não tomar emprestado é para alguém que tem dinheiro. Não é? Imagina, vamos imaginar por acaso, Kel, que 10 pessoas precisou de dinheiro do Kel. 10 pessoas. Um precisou de 1.000, outro precisou de 10.000, outro precisou de 15.000, outro de R$500. Mas eram 10. No final da soma ele emprestou R$150.000. Por quê? Porque ele está tranquilo, ele tem todo esse dinheiro, está tudo na conta, ele emprestou aqui e ali. É alguém que tem, querido. Emprestarás, ele não está falando quanto, ele está dizendo, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Não vai pegar emprestado. Não é para você se sentir condenado. Deus está tirando você daí. Deus está tirando você daí, querido. Não importa onde você esteja hoje. Se você quiser. Isaías 1,19. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. E ouvir. Comereis o melhor dessa terra. Oh, Deus está mudando situações aqui, porque Ele está mudando aqui. Primeiro ponto. Ele quer que você tenha muito. Porque Ele quer que você abençoe muito. Ele quer que você dê. Ele quer que você empreste. Ele quer que você financie. Ele quer que você aplique. E Ele vai te mostrar como aplicar. Aleluia. 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 Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me disse agora. Deus falou com uma pessoa hoje pela manhã sobre algo. Não perca o que eu vou falar agora e deixando o diabo te confundir, ok? Deus falou com uma pessoa hoje, só que Ele me disse que Ele falou de uma maneira clara. E essa pessoa acreditou na hora. Só que depois ela começou a conjecturar
e perdeu aquelas palavras. O Senhor está dizendo: eu falei com você e eu estou querendo te levar a níveis profundos de prosperidade que você não conhece, nunca conheceu, mas eu preparei para você viver. E aquilo que eu te falei hoje pela manhã era justamente para levar você para esse outro nível. Você não precisa contar para nós o que, mas só que para o nome do Senhor ser glorificado, só levanta a sua mão e me diga que era vocês. Deus falou com você hoje pela manhã, você estava acreditando e passou 1 hora disso, que você mais precisa. Passou 1 hora e você começou a conjecturar e depois você deixou isso passar. E quando eu estou falando isso aqui é só para ensinar uma coisa, que às vezes as pessoas perdem quando Deus está falando, porque elas acham que é coisa da cabeça delas, e era Deus falando, e Ele estava mudando algo quando Ele estava falando. Onde está você? Aqui? Ok, não precisa compartilhar. Aconteceu desse jeito que eu falei? Só para a gente entender. Eu não vou perguntar o que, ok? Aconteceu do jeito que eu falei? Ele falou com você? Depois você deixou? Só para todo mundo ouvir. Eu imaginei que aquilo que ele estava colocando... Ele falou algumas coisas comigo pela manhã, quando eu acordei. E aí eu não imaginei que seria... o Senhor colocou no meu coração, mas eu falei, nossa, mas tão grande, tanta coisa. Não deve ser tanto assim, né? Deve ser uma coisa mais tranquila, tudo. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Até dividi algumas coisas aqui com o pessoal. E agora eu tô tendo a certeza que foi ele mesmo que falou. Claro que é Ele. Eu quis usar isso como exemplo. O Senhor me falou isso agora, mas eu quis usar isso como exemplo porque muitas coisas o Senhor fala com cada um de nós cristãos filhos e nós dispensamos como se não fosse Ele. E Ele queria mostrar isso aqui para ensinar você. Às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça. Não deixe passar essas direções, porque Ele está te guiando. E Ele disse: se você quiser e me ouvir, eu sei aonde eu vou te levar. Eu vou te levar para comer e viver o melhor dessa terra, desfrutar do melhor dessa terra. Deus fala o tempo todo com os filhos. E se você é filho, Ele está falando hoje com você. Aleluia. 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 Amém. Amém. Ele está testemunhando, querendo que eu testemunhe o seguinte. Ele disse que quando eu passei no corredor, a unção veio sobre ele muito forte. Ele está se tremendo todo ali por causa da unção. Então veja, queridos, é só para testificar que não são palavras minhas que estou pregando hoje. Eu sou instrumento. Podia ser você. Podia ser um de vocês aqui falando. Eu só sou a boca que Deus está usando para falar comigo e com você aqui. E eu estou debaixo dessa unção aqui. Domingo passado, quando eu falei algumas coisas, Deus colocou no seu coração, entregar algo. E você sabe porque sabe que era Deus que falou, mas você está deixando o diabo te enganar. E no decorrer da semana, você fez como quase o William estava fazendo. Mas saiba de uma coisa: se Ele falou com você, vai até o fim com Ele, porque Ele não vai deixar você perder. Fica de pé, igreja, fica de pé. Deus não quer tirar nada dos filhos. Deus não quer tirar nada dos filhos. Ele quer colocar. Ele quer dar. Sabe, queridos, eu sinto no meu coração hoje
Pessoas estão precisando de emprego. Emprego. Antes de eu prosseguir, eu quero dizer o seguinte: testemunho, por favor, se você recebeu emprego, se você recebeu a coisa, testemunho para as pessoas saber que as coisas estão acontecendo aqui. Que essas palavras não são palavras vazias, não. Deus muda as coisas na hora. Ele está tirando o desemprego hoje aqui. Subiu isso no meu espírito. Nós estamos num ambiente profético, queridos. É um ambiente profético. Eu ouvi o Senhor dizer. Primeiro ele disse aquele versículo: e entre as suas tribos não havia um só inválido. Ele fez ele sair com prata e ouro. Entre as suas tribos não houve um só inválido. Sabe, o homem, ele se sente inválido quando ele está desempregado. O Senhor está dizendo para você: eu te mandei essa palavra hoje, e eu estou mudando o seu cativeiro. Eu estou mudando a sua situação financeira, e eu estou abrindo as portas de emprego para você. Ele está abrindo algo grande para você. É como se nós estivéssemos aqui num ambiente que está chocando. Eu não sei se você entende isso. Peça, porque vai acontecer. Peça, porque vai acontecer. Alguém fez uma entrevista por esses dias, e o lugar onde você estava entrando era azul, as portas, a porta, não sei, era azul. Azul. Você entrou e na frente, tenta lembrar. Era azul. Eu vejo isso. Eu estou vendo isso. Foi esses dias passados. Você foi fazer uma entrevista nesse lugar. Era uma entrevista de emprego. E a frente era azul. Eu estou vendo isso. Quem é? Só levanta a sua mão assim para mim saber. Tenta lembrar a frente. Tá, eu vou explicar melhor. Era uma borda assim azul. Era uma borda azul, ok? A borda era azul. Lembra disso. Como se fosse pilar azul. Ok? Alguém se identifica? Então vamos combinar o seguinte. Pode ser que você esteja marcado para fazer uma entrevista. Repare essa frente e lembre dessa borda, ok? Uma borda azul. E depois me conte a semana que vem, ok? Eu vejo isso. Eu ainda vejo isso. Pastor, você errou. Não, eu ainda estou vendo. Eu não errei não, eu ainda estou vendo. Eu estou vendo uma borda azul. Agora vem aqui as pessoas que querem emprego. Estão precisando de emprego. Venha, por favor. Venha rápido. Lembra o comando? Ouça rápido e haja rápido sobre isso.
Não fica aí conjecturando, pode ser, pode não ser, estou com vergonha, não estou. Não interessa, é você e Deus. O logo da empresa era azul. O logo, azul. Mas eu estou vendo uma borda também, assim. Uma borda. Foi isso que eu vi. Eu também vi as bordas das portas azul. Essa porta bem grande. O logo azul e a parede grande. A empresa tinha pelo menos uns 3 andares. É isso. É mais ou menos isso que eu estava vendo. É mais ou menos isso mesmo que eu estava vendo. Sério. Sério. O logo azul, Jana? O logo azul? Você não lembra se tinha essa borda, não? Não lembra? Depois confere lá. Ok? Porque é muito semelhante ao que ele disse. Ele completou algo. Aleluia. 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 Aleluia.